Boa tarde a todos, pessoal. Yuri Fagundes com vocês. Eu quero dar início agora ao nosso estudo da tarde e o assunto de hoje é um pouco voltado mais para análise técnica e eu quero abordar alguns conceitos importantes sobre as médias móveis, que são indicadores utilizados na análise técnica, mais precisamente rastreadores de tendência e como que você pode rastrear a tendência de um ativo utilizando apenas as médias móveis. Antes de eu dar continuidade ao nosso estudo, eu gostaria de saber se o áudio e o vídeo está ok. E, por favor, sinaliza no chat para mim. Qualquer coisa eu dou um restart aqui na nossa transmissão, pessoal. Obrigado, pessoal. Já está respondendo aqui no chat. Áudio e vídeo ok. Obrigado, Vitor. Maverick. Marza. Áudio ok, Guerreiro. Beleza. Adilson Gonzalez. Tá ok, pessoal. Vamos lá, vamos dar continuidade. Média móvel é um indicador na categoria de rastreador de tendência. E ela mede, obviamente, o valor médio do preço, volume ou qualquer outro indicador em um determinado período. Por que eu falo volume também? Porque olha só, pessoal, eu estou aqui com o gráfico da CEMIG 4, gráfico diário aberto, e você consegue ver as médias móveis tanto dos preços quanto a média móvel de volume, que está aqui o indicador abaixo, com as barras em azul, e a linha vermelha, sinalizando a média móvel, a aritmética dos últimos 8 períodos, né, em questão de volume. Tá? Então, média móvel não precisa ser necessariamente de preço, mas qualquer indicador em um determinado período. A determinação gráfica dela, né, desse indicador, obviamente é uma linha, né, que se mexe, oscila ao longo de cada período. No caso de um gráfico diário, uma média móvel dos últimos períodos representa os preços de cada dos últimos dias, né? E qual preço que a gente usa, pessoal? Na média móvel, você pode utilizar, na verdade, qualquer preço, é você quem define, né? Nós preferimos sempre utilizar o preço de fechamento. Na verdade, o preço de fechamento do período é o mais utilizado para o cálculo da média móvel, porque o fechamento representa o consenso dos investidores com relação ao preço de um determinado ativo após um período de negociações, né? Então, após o período diário, um dia de negociações, no gráfico diário, a média móvel vai utilizar o preço de fechamento daquele ativo para aquele dia, né? Pode ser considerado aí o preço de consenso dos investidores. Após um longo dia de negociações, eles chegaram a um consenso de que aquele preço de fechamento é o preço mais indicado, recomendado, mais justo para aquele ativo, né? O período utilizado para a média móvel, na verdade, é a quantidade de dados ou elementos que vão ser utilizados no cálculo dessa média. Esse período também pode ser ajustado, é arbitrário, cada um escolhe o período que mais lhe convier, né? Os mais comuns são as médias de 9 períodos e 21 períodos, quando a gente fala aí de preço das ações, tá? E por que a média móvel é uma ferramenta tão útil assim dentro da análise técnica, né, e no acompanhamento das oscilações dos preços dos ativos? Primeiro, pessoal, o primeiro ponto é que a média móvel sempre suaviza os movimentos dos preços. Em outras palavras, ela pode ser utilizada como um amortecedor, um abafador dos ruídos, das oscilações mais fortes, né? E aí torna-se mais simples você entender o movimento dos preços. Você, mesmo retirando todos os candles, olhando só para as médias móveis, dá para você ver com mais clareza, com mais
a suavidade, o movimento dos preços. Dá para ver com clareza qual é o período em que o preço operou dentro de uma tendência, de uma movimentação de baixa, e qual o período que ele movimentou preponderantemente em um movimento de alta, né? Dá para perceber também o período em que ele está lateralizado, olhando apenas as médias móveis. E aí eu quero explicar aqui por que e como, né, na verdade, você consegue identificar a tendência utilizando a média móvel. Então, o conceito é bastante simples. Se a média móvel estiver inclinada para cima, a tendência é de alta. Se ela estiver inclinada para baixo, a tendência é de baixa. Então, pegando esse exemplo aqui da CEMIG, né, a partir desse momento aqui, a gente vê a inclinação positiva da média verde e mais lentamente começa a inclinar para cima a média vermelha, né? Isso significa uma tendência de alta e ela continua até o momento atual para a CEMIG 4. Nesse sentido, a gente considera que, pela média móvel inclinada positivamente, a tendência para um prazo mais longo, né, de médio prazo, é de alta, né? E isso corrobora o fato de que há uma ocorrência de topos e fundos ascendentes, né? Então, a convergência desses dois fatores e mais o fato de a média rápida, a média que oscila mais próxima da oscilação dos preços, que é a média de 9 períodos, ou seja, a média verde, da linha verde, ela está acima da média vermelha. Toda vez em que a média mais rápida, a média que foi configurada com um período menor, estiver acima da média que foi configurada com um período maior, isso também sinaliza uma tendência de alta, tá? Outro fator que a gente olha, outro critério dentro da análise técnica, baseado aí na análise de médias móveis, é em que região dos preços, em que região das médias móveis os preços estão oscilando, né? Se os preços estiverem oscilando sempre acima de uma determinada média móvel, a tendência é de alta. Se os preços estiverem oscilando sempre abaixo de uma determinada média móvel, a tendência é de baixa, tá? E aí a gente chega em uma conclusão aqui. A primeira conclusão que a gente tira é que a média móvel pode ser utilizada como um suporte ou resistência também, né? Que a gente chama de suporte e resistência naturais. Veja só, no caso da CEMIG, após ela fazer esse cruzamento das médias para cima, a verde cruzou para cima a vermelha, a gente já falaria em um início de tendência de alta. Aí o preço recua até a média, volta a subir, testa novamente a média, volta a subir. Testou a de 21 aqui, subiu com tudo, até testar novamente a de 9 períodos e vai continuando o seu movimento altista, tá? Então os preços vêm testando a média móvel e se recuperando sempre que acontece esse novo teste. A cada novo teste, uma nova movimentação de alta, tá? Então isso é muito interessante de observar, porque isso pode nos dar dicas bastante úteis. Outra coisa, outra característica importante para a gente sempre ficar de olho é que a média de 21 ela é um suporte mais forte do que a média de 9. Porque a média de 21, pessoal, representa uma tendência de um período maior, um período equivalente a 21 períodos, que é maior do que o de 9 períodos. Então é uma tendência mais consistente, mais forte. Há uma possibilidade maior de que ele respeite a de 21 do que a possibilidade de o ativo respeitar a de 9 períodos, né? Então você pode perceber no caso da CEMIG que em alguns momentos em que ele veio testar as médias, ele chegou a perder a média de 9, mas não perdeu a de 21, né? Olha esse candle vermelho aqui do dia 30 de janeiro. Perdeu a de 9, mas nem chegou a encostar, já voltou a subir.
Nesse caso aqui veio perder de 9, fez uma sombra inferior na média de 21 períodos e voltou a se recuperar e oscilar acima das médias móveis. Tá? Então a média de 21 pode ser considerada aí como um ponto de repique quando, na alta, quando os preços estiverem operando acima, ou um ponto de repique na baixa quando os preços estiverem operando abaixo das médias móveis. Tá? Perceba também que qualquer movimento brusco, atípico, que o ativo vier a apresentar, ele será melhor retratado pela média de 9 do que pela média de 21, porque a média de 9 períodos, o peso de cada novo valor representa 1/9 do valor da nova média móvel. Né? Ao passo que, na média de 21, um novo movimento tem apenas um peso de 1/21 do preço do valor da média móvel. Né? Então, o peso para uma nova movimentação brusca, atípica, mais volátil do que o normal, vai fazer com que a média de 9 períodos, a média mais curta, a linha verde, venha se movimentar de maneira mais brusca do que a média de 21 períodos. E nesse sentido, você pode perceber que a linha verde ela está sempre mais próxima dos candles, dos preços, do que a média de 21. Né? Isso também é uma característica importante que a gente observa aí no tocante às médias móveis. Com relação aos tipos de médias móveis, existem médias móveis simples, exponenciais, ponderadas. Qual é melhor? Qual você vai utilizar? Depende também, pessoal. Depende do que você deseja. Você quer dar um valor maior, um peso maior para as oscilações recentes do que as oscilações mais antigas, você deve utilizar uma média exponencial. Se você quer dar o mesmo peso para cada um dos períodos, você deve usar uma média móvel simples ou aritmética. E se você quer que o valor de cada período ele seja proporcional, ele tenha um peso proporcional a algum tipo de indicador diferente, como por exemplo o volume financeiro movimentado naquele dia, você deve utilizar uma média móvel ponderada. Então, são vários os tipos de médias móveis. A gente utiliza as médias móveis simples de 21 e exponencial de 9. Exponencial de 9 quer dizer que ele vai ter um peso maior para valores recentes, oscilações recentes, e peso menor para oscilações mais antigas. Na média de 21, por outro lado, a gente prefere dar um peso igual a todos os valores. Por isso que a gente utiliza a média móvel simples de 21 períodos. E aqui no próprio gráfico, pessoal, você vai ver lá em cima na tarja onde fala máximos e mínimos, abertura e fechamento, banda de Bollinger, superior e inferior. Você tem aqui os indicadores das médias móveis. MME Close 9, isso significa média móvel exponencial. Close quer dizer, está utilizando o preço de fechamento. E é a média móvel exponencial de 9 períodos. E aqui o valor dela, tá? Em cima do candle que você está selecionando. E tem a MMS Close 21, que é a média móvel simples ou aritmética, utilizando também os preços de fechamento, mas dessa vez 21 períodos, os últimos 21 períodos. É importante dizer que cada novo período, pessoal, ele vai entrar no preço, mas para isso o valor mais antigo desses 21 períodos vai ter que sair do cálculo. A cada novo preço, o primeiro preço que estava no cálculo anterior some do cálculo e entra esse novo preço. Tá? Então o funcionamento aí é bastante simples e é assim que a gente utiliza as médias móveis para rastrear tendências. Né? Então a gente consegue ver claramente quando a tendência é de alta ou de baixa no médio prazo, não um prazo mais longo, né? Maior do que as nossas operações de curto prazo, onde a gente prefere optar por utilizar outros indicadores também. Tá?
tem investidor também que gosta de operar no cruzamento das médias, né? Cruzamento para cima representa um início de uma tendência de alta no médio prazo. Cruzamento para baixo representa o início de uma tendência de baixa no médio prazo. Os pontos em que isso não ocorre é quando há uma tendência neutra, em que ele cruza para baixo, cruza para cima, para baixo, para cima, ou seja, ocorrem falsos cruzamentos das médias, né? E aí pode haver alguma diferença nos seus resultados se você analisar unicamente esse tipo de indicador. Mas dá para perceber, pessoal, que na maior parte das vezes as médias móveis representam aí com grande fidelidade e confiabilidade as tendências dos preços. Olha só, quando a CEMIG estava aqui fazendo essa perna de alta aqui, ó, as médias móveis estavam bem positivamente inclinadas, a média móvel exponencial de 9 períodos, que é a linha verde, bem acima da vermelha, os preços acima de ambas as médias, né? Quando há um recuo, uma perna de correção do preço, ele veio somente até a média de 9 períodos e já voltou a recuperar. Isso representa que a tendência de alta é mais forte ainda, tá? Então, nesse sentido, toda vez que vem testar uma média, se ele só testa de 9 períodos que já está acima e recupera, quer dizer que a tendência continua forte, a tendência de alta continua bastante consistente. Ao passo que se ele volta a se ele vem, sempre está perdendo a média de 9 para vir testar de 21 para depois recuperar, existe ainda uma tendência de alta, mas ela pode estar começando a perder força, né? Ela está numa tendência de alta não com tanta convicção assim, né? Nesse sentido, por exemplo, o CEMIG 4 ele veio a recuar até a média de 9 períodos. Se a gente pegar os últimos 3 pregões aí, 3, 4 pregões, veio a testar a média de 9 e hoje já recuperou, já está com 4,68% de alta, né? Então isso pode sinalizar que a tendência de alta no médio prazo para a CEMIG continua consistente e mais forte do que se viesse a recuar até a média de 21. A gente só não abre compra para o curto prazo porque no curto prazo ainda opera abaixo de um topo anterior, uma região considerada de resistência, e no curto prazo operações mais curtas não é tão confiável assim operar segundo a tendência. Inclusive a gente tem várias operações também contra a tendência em que a gente consegue capturar um movimento mais rápido no mercado, né? É interessante dizer que quanto maior for o período da média móvel que vocês configurarem aí no gráfico de vocês, mais forte será o suporte ou resistência que essa média móvel representará, né? Maior tem a chance do preço, ao bater ali, recuperar, né? Ou seja, não romper com facilidade. Maior será a dificuldade de romper uma média móvel se o período for maior, né? E aí você pode, por exemplo, configurar alguma média móvel de acordo com o seu interesse. Se você quiser colocar uma média móvel de 200 períodos, você pode. Você vai perceber que o preço raramente vai romper a média de 200 períodos, né? Ele com mais frequência vai operar apenas acima ou apenas abaixo dessa média móvel, ou seja, isso representa uma consistência maior de suporte e resistência para esse tipo de indicador. Por outro lado, qualquer movimento, qualquer início de novo movimento, qualquer início de nova tendência, essa média de 200 períodos não vai conseguir capturar, né? Ela vai ter a média de 200 períodos vai ter um delay muito grande para conseguir entender que o mercado já iniciou um novo movimento, já iniciou uma nova tendência de alta ou uma nova tendência de baixa, porque essa média vai ser uma média mais lenta ainda, né? Uma média de longo prazo, uma média em que somente após
um número suficientemente grande de tendência de alta, né, de aumento dos preços, é que ela começará a sinalizar uma tendência de alta, né? Então a média lenta aí, nesse caso, ela tem os seus prós e contras, né? O cruzamento da linha verde cruzando para baixo indica tendência de baixa? É isso mesmo, Gilmar. Se uma média móvel, que é a de 9 períodos, que é a média mais rápida no nosso caso, que é a linha verde, está cruzando para baixo, tem grandes chances de ter o início de uma tendência de baixa, né? De uma reversão de tendência, de alta para baixa. Por outro lado, se a linha verde já estava embaixo e começa a cruzar para cima, tem grandes chances de ser o início de uma tendência de alta. Tem investidor, como eu falei antes, que opera nos cruzamentos. Compra quando a linha verde cruza para cima e vende quando a linha verde cruza para baixo, né? E tem gente que ganha, tem investidor que ganha dinheiro com isso. Tem ações que seguem com mais fidelidade esse tipo de operação, né? Um exemplo claro aqui, a gente tem a CEMIG, dá para ver claramente que ela consegue obedecer com facilidade esses cruzamentos. Ó, cruzou para baixo aqui no dia 5 de maio, 5 de abril de 2016, dava para abrir uma venda. Subiu, mas não chegou a cruzar para cima, continuou caindo. Você só iria comprar e encerrar sua venda lá para o dia 20 de junho de 2016, né? Olha o lucro que você poderia conseguir. Você ia vender em 6,20 aproximadamente e comprar em 5,45 aproximadamente. Aí você ia comprar já o dobro da quantidade que você vendeu, porque você simultaneamente iria abrir uma operação, uma posição de compra. Você só iria vender depois que cruzasse a média para baixo. Você ia vender lá para 22 de agosto, em 8,68 aproximadamente, né? E assim por diante, né, pessoal? Obviamente tem alguns períodos aqui em que você iria ser estopado, não iria respeitar o cruzamento aqui nessa clara tendência neutra, lateralização da CEMIG 4. Cruzou para cima, para baixo, para cima, para baixo. Um cenário de indefinição, mas aqui, olha só. Quando cruzou para baixo, com candle de força, volume alto, já veio buscar um cruzamento para cima só lá embaixo, ó, em 7,23, né? Teria tido uma nova oportunidade de lucro na venda. Aí você teria aberto uma posição de compra lá em 7 e pouco, por volta de 26 de dezembro do ano passado, e você estaria comprado até hoje, que já está a R$ 11,20. Quanto que teria sido o seu lucro se você tivesse até hoje, utilizando só a estratégia do cruzamento das médias, né? Você teria comprado aí por volta de 7,15 e hoje você estaria a 11,20. Vamos fazer o cálculo aqui, 11,20 menos 7,15, você teria ganhado aí R$ 4,05 por ação, né? Isso, pessoal, em cima do 7,15 representa mais de 56% de ganho, né? Então é uma estratégia que muita gente utiliza aí para operações de médio prazo, de prazos mais longos, né? E que pode ser útil aí para vocês melhorarem e otimizarem a estratégia de vocês. Pessoal, nós temos um trade no índice em aberto. Nós abrimos uma operação de compra nos 67.550, tá? Vamos abrir o gráfico aqui. O mini índice está em 67.570 agora. Dentro ainda do preço de compra. Quem quiser entrar até 580 vale a entrada, tá? A gente continua posicionado no mini índice para day trade. No curto prazo, a gente estopou Cozão hoje, infelizmente não evoluiu a favor do nosso trade. Continuamos com Taesa aberta na posição de compra. Abrindo o gráfico aqui de Taesa, está R$ 22,86 agora. Já recuperando, tinha feito um pullback, a gente tinha aberto a compra
no rompimento da resistência, fez um pullback, ameaçou voltar a testar ali, fez esse pullback, configurou, confirmou o teste de suporte após o rompimento do que era então a resistência, e aí sinalizou o que o cenário técnico dizia, que era a recuperação das altas após o rompimento de resistência e posterior pullback. Continua positivo, a gente continua posicionado nela. Tá? Opa, abrimos uma venda aqui no dólar. A venda foi aberta em 3.136. Recomendação de venda foi motivada por uma perda de suporte no gráfico de 5 minutos. A gente vê aqui o claro suporte que tinha. Eu vou colocar aqui no meu gráfico para ficar mais visível para vocês. Lembrando que esse é o dólar J17, com vencimento no primeiro dia útil de abril. E aí continua perdendo esse suporte que então virou uma resistência. A gente continua posicionado, o dólar 3.136 agora, a gente abriu nesse exato preço, está valendo entrada na venda para o dólar, pessoal. O índice futuro continua com tendência altista para day trade, 67.565 agora, ainda dentro do preço de compra. Duas oportunidades em aberto que valem entrada. R$ 16h42 agora, a gente se aproxima aí das 17 horas, tá? Lembrando que o pregão segue até as 17h55, o dólar segue até um pouquinho após as 18. Continuamos monitorando o mercado. Tendência de baixa para o dólar no intraday, tá? Com perda de suporte, perda da mínima do candle anterior. A gente continua segurando a venda. 3.1, 3.7 e 50 agora. Está um pouquinho melhor para quem ainda não entrou na operação, buscar a oportunidade na perda de suporte. O saldo até agora, temos 775 pontos no índice futuro. No dólar, a gente tem 5,5 pontos de lucro para o dia de hoje. E ações, mercado Bovespa, a gente tem aí 1,71% de resultado líquido. Então, o destaque para o dia realmente vai para o índice futuro com 775 pontos para o dia de hoje. Esse já é o resultado líquido, tá, pessoal?
Valendo a entrada no dólar ainda, viu, pessoal? 3138,50 agora. A entrada fica melhor para quem ficou de fora. Quando eu falo que fica melhor, quer dizer que a tendência continua de perda de suporte, continua de aceleração das quedas, só que o seu preço fica melhor que a gente, do que a gente entrou, do que a gente pegou. Porque se você mantiver o mesmo stop objetivo da nossa recomendação e encerrar conosco, você terá um resultado melhor que nós em qualquer dos cenários. Seja no stop, o seu stop será menor que o nosso, seja no lucro, o seu lucro vai ser maior que o nosso. Tá? Então o resultado fica mais positivo para você que pegou a venda no dólar num preço acima do que a gente recomendou. Pessoal, 16h46 agora, eu vou dando o encerramento aqui do nosso estudo da tarde, nosso comentário aqui do dia de hoje. Espero que todos tenham aproveitado aí das dicas sobre as médias móveis, os indicadores mais importantes para rastrear tendência dos ativos e como que você pode modificar os parâmetros da sua média móvel a seu favor, de acordo com o seu objetivo. Tá bom? Sou Yuri Fagundes, vou ficando por aqui. Logo mais às 17h30 teremos o comentário de encerramento do dia de hoje. A gente vai comentar aí o balanço do dia e passar o nosso closing call com os comentários de encerramento, as perspectivas para o dia de amanhã e o panorama para o dia de hoje. Tá? Um grande abraço a todos. Até mais, pessoal.